Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que vocês estão aqui essa noite, para estarmos juntos, né? Mais uma vez, ouvindo a palavra de Deus. E é um privilégio, né? É um privilégio estarmos aqui essa noite. Mas a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, né? A palavra de Deus é para ela ser sentida, para ela entrar no nosso coração, para a gente colocá-la em prática. E quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ter uma nova direção nas nossas vidas. Então, essa noite, nós estaremos recebendo essa palavra. A minha oração é que o nosso coração esteja aberto, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Não sou eu que estou trazendo uma palavra aqui, mas é Deus, né, ministrando as nossas vidas, né? Amém? Vamos então para o tema dessa noite, né? Vou dar sequência, como eu disse na semana passada, em relação a esse assunto tão gostoso de falar, né, que é a conversão. E hoje, né, a conversão parte 2, e ela vai de dentro para fora. Semana passada nós falamos da conversão que é de fora para dentro, e hoje de dentro para fora. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos estar estudando o capítulo 9 essa noite. Atos 9, nós vamos caminhando dos versículos 19 até o 31. E aí nós vamos olhando, né, versículo a versículo, estudando, entendendo exatamente o que Deus quer falar conosco através deles. Amém? Então, Atos 9, de 19 a 31, o nosso assunto dessa noite, mais uma vez, é sobre conversão. E quando nós falamos de conversão, quando a Bíblia fala de conversão, sem dúvida, a mais conhecida e também a mais famosa delas é a conversão de Saulo. Eu acho que muitos cristãos já ouviram falar sobre isso, eu acho que a maioria deles. E ele está narrado, esse episódio, essa passagem, ela está narrada no início do capítulo 9. Então, resumidamente, eu vou dar uma introdução àquilo que foi a conversão de Saulo, para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, resumidamente, né, essa história começa com Saulo viajando para a cidade de Damasco. E qual era a intenção de Saulo? Saulo tinha a intenção de prender os judeus daquela cidade que estavam se convertendo e levar eles de volta para Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, eles seriam julgados e, quem sabe, até mortos. Essa era a intenção de Saulo, né? Por quê? Porque Saulo acreditava que agindo dessa maneira, ele estaria defendendo o judaísmo e ao mesmo tempo agradando a Deus. Olha as ideias de Saulo. Na mente dele, ele estava fazendo um serviço para o judaísmo, indo lá atrás desses judeus convertidos em Damasco. Só que no meio do caminho, né, ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho. E esse encontro com Jesus foi tão impactante que ele ficou cego por 3 dias. E aí ele foi até a cidade de Damasco. Quando ele chegou lá, cego, esses 3 dias, ele recebe a visita de Ananias. Ananias, ele foi enviado por Jesus para ir lá orar por Saulo, para que ele voltasse a ver, para ele recuperar a visão e que ele fosse cheio do Espírito Santo. Olha lá que legal. Então, após essa experiência maravilhosa, né, que aconteceu com Saulo, essa conversão tão conhecida, Saulo se converte e ele passa de perseguidor de cristão para um verdadeiro seguidor de Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, olha como Deus é bom, né? Isso nos prova que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus, né? Porque mais uma vez o improvável aconteceu. Um homem que era um perseguidor de cristão se tornou um cristão. O homem mais pecador daquela época, né? Ele se transformou e virou um pregador do evangelho. Olha, Deus é bom, né? Realmente não existe impossível para o nosso Deus. Só que essa noite, essa foi só uma introdução para a gente entender qual foi a história de Saulo. Essa noite, eu gostaria de falar um pouco mais depois dessa conversão. O que aconteceu com Saulo nos seus primeiros dias, né, como cristão, né? Depois dessa maravilhosa conversão, quais foram os seus primeiros passos, né, cumprindo o chamado que Deus tinha dado para ele? E eu vou dividir esse primeiro passo
em duas partes. A primeira parte, ela vai acontecer ali mesmo na cidade de Damasco. E a segunda parte, ela vai acontecer na cidade de Jerusalém. Aí a gente vai entender a partir do verso 19. Amém? Então, mas antes disso, nós precisamos entender algo também. Por que Saulo estava indo para Damasco? O que Saulo foi fazer lá, né? Por que Damasco foi a primeira cidade onde se iniciou o ministério dele? Então, para nós entendermos um pouquinho o contexto, a cidade de Damasco havia muitas sinagogas e também muitos judeus. E ali, nessa concentração de judeus, muitos deles estavam se convertendo a Jesus. Então, lá em Damasco, ele tinha uma grande quantidade de judeus já convertidos. Então, qual era o lugar mais interessante para Saulo começar essa perseguição? Damasco. Então ele falou assim, olha, então eu vou lá perseguir esses cristãos judeus convertidos, né? Porque Damasco está cheio deles. E aí ele foi para lá. Então, durante esse caminho, né, como nós falamos, Saulo se converteu e aí ele se torna cristão. Então ali naquela cidade foi a primeira que teve contato com esse novo Saulo convertido e esse novo Saulo pregador do evangelho. Então foi por isso que Saulo estava lá. Foi por isso que Damasco foi a cidade que recebeu esse novo Saulo. Amém? Agora vamos começar o nosso estudo, né? Vamos lá dar uma olhada, Atos 9, no verso 19. Nós vamos ler o 19 e o 20. O 19 e o 20 diz assim, na NVI. Segunda parte do 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém, até aqui. Então o texto fala que Saulo, após a sua conversão, ele passou vários dias com os discípulos de Jesus. Só que a palavra não diz exatamente quanto tempo durou isso, quanto foi esse vários dias, né? Mas nós cremos que provavelmente durou muito tempo. Não foi assim um prazo curto, foi algo meio longo. E nesse tempo que Saulo ficou ali com os judeus convertidos, ele teve o seu primeiro discipulado. Saulo, ele foi discipulado por aqueles irmãos. Então ele começou a entender melhor quem realmente era Jesus, o que os discípulos pregavam sobre Jesus, e isso provavelmente levou algum tempo, até ele começar a pregar a Jesus. Então o texto fala que logo ele começou a pregar a Jesus, mas esse logo não foi tão curto assim. Esse período não foi tão curto, porque ele passou esse tempo de discipulado com os irmãos ali. E é interessante que os judeus, quando eles se convertiam a Cristo, eles continuavam a frequentar as sinagogas daquela cidade, né? Então, por esse motivo, Paulo teve a oportunidade de pregar nessas sinagogas. E qual era a estratégia de Saulo para pregar nessas sinagogas? Ele se apresentava a elas sendo judeu, em primeiro lugar, e também sendo rabino. E é interessante porque Saulo era realmente isso. Saulo era, devido à sua formação, um rabino. E como já era prática das sinagogas da época darem oportunidade para um rabino que visitava aquela cidade, então Saulo, ele sempre tinha oportunidade da palavra, de estar à frente ali na sinagoga. E aí ele aproveitava para pregar a Jesus. E essa estratégia de Saulo, ele usou durante todo o seu ministério. Ele sempre ia numa cidade, se apresentava na sinagoga como rabino, o pessoal dava oportunidade para ele e ele pregava Jesus. Olha como Saulo era inteligente, né? E aí a partir do verso 21 e 22, diz assim: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha lá. Saulo, quando ele ia nas sinagogas, né, levar a palavra, ele usava o seu testemunho de conversão
para evangelizar os judeus. Olha a importância do nosso testemunho. Então ele falava da sua primeira motivação. Qual era a primeira motivação de Saulo? Ir até aquela cidade e prender os cristãos, para acabar com o crescimento deles. Mas aí no caminho ele teve um encontro com Jesus e agora ele tinha plena convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Olha a convicção que Paulo tinha. Mas aqueles que os ouviam, né, os judeus, eles ficavam confusos. Ele falava assim, mas como assim? Como esse homem passou de perseguidor de cristão a defensor de Jesus? Defensor e pregador de Jesus. É muito estranho, né? Então, como que isso ficava na cabeça das pessoas? Qual é a razão dessa mudança inacreditável? Então, os próprios judeus que estavam ali, eles não acreditavam na conversão de Saulo, eles tinham dúvida. Eles falavam, não, isso aí é muito difícil de acontecer. É impossível acontecer uma coisa dessa. Os próprios judeus não acreditavam na conversão de Saulo. Mas Saulo, como eu disse, né, sobre a instrução dele, ele era um grande estudioso e conhecedor da lei. Então, o que ele fazia? Ele partia a pregação dele a partir das Escrituras. Olha a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Ele partia das Escrituras e demonstrava e convencia a todos de que Jesus era o Messias que era aguardado pelos judeus. Então, ele usava a própria palavra para evangelizar os judeus. E ele falava assim, olha, Jesus é o Messias que vocês estavam aguardando, né? Aquele que os profetas falaram, esse é o Jesus que os profetas anunciavam. E esse Jesus, ele fez grandes milagres, sinais, só que, mesmo assim, Jesus foi morto, foi crucificado e morto, né? Mas aí ele fala que, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e agora vive. Glória a Deus. Então, através desse sacrifício de Jesus, Deus nos oferece salvação e perdão pelos nossos pecados. Olha a pregação de Saulo. A pregação de Saulo era muito profunda, era baseada na palavra. Então, nas sinagogas, muitos judeus começaram a se converter através dessa palavra, porque Paulo demonstrava e provava dentro da palavra que Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus. Então, o pessoal começou a se converter. E aí o que acontece? O Saulo passou até ter uns discípulos ali, olha, de tão famoso que ele foi, né? Amém, glória a Deus. Olha a importância de nós conhecermos a palavra, né? Então, só seguindo, no verso 23 diz assim: decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Pronto. Agora a situação mudou. A história já mudou. Então, ao mesmo tempo que existiam pessoas se convertendo, outros se levantavam contra ele. Normal, né? Eu acho que na vida de todo cristão é assim, né? Uns acreditam e outros levantam contra. E foi isso que aconteceu, né? Alguns judeus ficaram incomodados com a pregação de Saulo, né? E aí eles decidiram matá-lo, assim como fizeram com Estevão, como eu falei na semana passada. Pois a única maneira, na cabeça deles, né? A única maneira de parar aquele homem era matando. Porque se ele continuasse a pregar daquela maneira, toda aquela comunidade judaica iria se converter e ao cristianismo, né? Então, eles tinham que parar aquele homem. E aí eles decidiram matá-lo. E aí no verso 24 e 25 fala um pouco sobre isso. No 24 diz assim: mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Olha lá. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Saulo descobre o plano que iriam matá-lo. E a situação ali ficou difícil para ele. E aí, até as portas da cidade estavam sendo vigiadas. Então, para Saulo salvar sua própria vida, ele precisava fugir de lá. E aí os seus discípulos pegaram ele de noite, colocaram numa cestinha, desceram na muralha para fora da cidade, né, para que Saulo fugisse daquele lugar. Agora imagina a cena, né? O Saulo de perseguidor de cristão, né, escondidinho numa cestinha, descendo numa muralha à noite para fugir, né, daqueles que eles estavam perseguindo. Uma coisa muito, né? Que mudança, né? E aí
essa fuga de Saulo da cidade de Damasco marca o encerramento dessa primeira etapa. Essa primeira etapa do início do ministério de Saulo ali na cidade de Damasco. E a segunda etapa, como eu disse, que é dividida em dois, começa na cidade de Jerusalém. Então Saulo foge da cidade de Damasco, porque iriam matar ele, e ele resolve voltar para Jerusalém, da onde ele veio. Então a segunda parte do ministério dele foi lá. Lembrando, né? Olha só, trazendo a memória. Lá em Jerusalém, a fama de Saulo não era boa. Saulo não tinha uma boa fama lá. Por quê? Porque Saulo era perseguidor de cristão. Saulo queria matar os cristãos, então ele foi até Damasco para fazer isso. Então a fama dele em Jerusalém não era boa entre os cristãos. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. No verso 26, diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Pronto, olha o resultado aí. Olha a consequência da vida que Saulo levava lá em Jerusalém. As pessoas não acreditavam nele. Então o que aconteceu? Ele ficou sumido por um tempo. Ele saiu de lá, foi para Damasco, passou todo aquele período lá em discipulado, pregando a palavra, fugiu, voltou. Chegou lá na cidade, ninguém acreditava nele. A fama de Saulo era tão ruim que os próprios discípulos estavam com medo dele e não acreditavam na sua conversão. E isso era totalmente compreensível. Por quê? Porque a fama dele não era boa. Saulo era aquele cara tão ruim, que ninguém acreditava que ele tinha mudado. Você já conheceram alguém assim? O cara é tão ruim, tem uma fama tão ruim que ninguém acredita. Aí o pessoal fala assim, fulano virou crente? Mentira. Virou nada. Conheça esse sem vergonha. Não virou crente, não. Olha, não dura uma semana na igreja, viu? Esse aí, ó, deve estar tramando alguma coisa. Porque essa conversa de crente, sei não, ele não me engana. Não é assim que as pessoas falam? Sabe, tem gente que realmente teve um passado difícil. E quando Jesus alcança, aquela pessoa ela vai ter uma luta a mais, ela vai ter uma dificuldade a mais, primeiro para convencer as pessoas à volta dela. Ela vai ter essa barreira a mais. E aí, a caminhada dela será mais difícil. E com Saulo foi assim. Então a recepção que ele teve ali dos próprios apóstolos não foi boa. Os apóstolos falaram assim, olha, esse Saulo aí ele deve estar tramando alguma coisa para ele estar aqui no meio da gente. Porque enquanto a gente acha que ele está todo bonzinho, ele vai pegar a gente. A fama dele não era boa. Mas aí o que acontece? Graças a Deus, no versos 27, a história muda. Olha que legal. No verso 27. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, aparece nessa história a figura de Barnabé. Olha que beleza. Que futuramente, né, esse mesmo Barnabé seria um companheiro de Paulo lá nas viagens missionárias dele. Mas aí Barnabé foi aquele que acreditou em Saulo. Barnabé foi aquele que estendeu a mão para Saulo e deu o suporte necessário que ele precisava naquele momento. Olha como Barnabé foi importante neste momento para Saulo. O Barnabé, ele pegou o Saulo e falou assim, Saulo, vem cá, vamos lá nos apóstolos. E aí é como se ele fosse o avalista, sabe? Aquela pessoa que se não, pode botar fé, eu garanto que esse menino realmente se converteu, né? Então, Barnabé, ele foi esse avalista. Ele afirmou para os apóstolos, olha, não, Saulo realmente teve um encontro com Jesus e ele se transformou. E essa transformação foi tão profunda na vida de Saulo que ele foi transformado de dentro para fora. Olha lá. E é nesse ponto que agora que entra, né, o nosso título dessa noite, uma conversão genuína e verdadeira, de dentro para fora. Então essa conversão verdadeira e profunda, que parte de dentro para fora, transformou a vida de Saulo. E
ela também pode transformar a nossa. Nós também podemos passar por uma experiência como essa, né? Diferente de uma conversão, né, que acontece de fora para dentro, onde nós ouvimos e vimos das pessoas e aquilo vai entrando em nós, lembrando que não tem nada de errado com isso, né? A maioria das conversões são dessa maneira. Nós queremos também entender que existe um outro tipo de conversão, que é aquela que parte de dentro para fora, que é aquela que toca realmente, profundamente, o nosso coração de uma forma poderosa. E assim aconteceu com Saulo, e ele pôde, e isso pode acontecer com a gente, né? Independente do nosso tempo de caminhada. Isso é importante, porque por mais tempo que nós tenhamos dentro da igreja, pode ser que ainda estejamos vivendo uma conversão superficial. Ainda falta um toque do Senhor. Sabe, ainda falta algo mais profundo, sabe, um comprometimento maior, um desejo maior pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Ah, mas eu sou convertido. Sim, mas será que ainda não falta um pouquinho mais? Essa busca, né? Esse querer pela presença de Deus, né? Isso é algo muito profundo. Então o segredo é buscar a Jesus intensamente. Quanto mais nós buscamos a Cristo, mais a possibilidade, a probabilidade desse encontro verdadeiro com Ele vai ser muito maior. Amém? Foi isso que aconteceu. Então, em Jeremias 29:13, diz assim, é uma passagem muito conhecida, Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando, olha a palavra aqui, condicional, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós só vamos encontrar a Deus quando nós o buscarmos de todo o coração. Esse é o segredo. Existe uma condição. Buscar-me-eis e me achareis. Ok, mas quando você me buscar de todo o seu coração. Amém? O segredo é buscar a Deus. Agora, voltando para o nosso texto, a figura de Barnabé. Barnabé, ele consegue convencer os apóstolos de que Saulo realmente era um deles. E que ele teve sim esse encontro verdadeiro com Cristo, né? E que até contou a história, né? Olha, Saulo se converteu, estava pregando a Cristo lá em Damasco, e aí o que aconteceu? Muitos se converteram. Muitos se converteram. Então nós podemos ver aqui como foi importante, né, a figura de Barnabé nesse início do ministério. E assim como Saulo precisa de Barnabé, nós também precisamos de pessoas à nossa volta, que acreditem em nós. Pessoas que nos ajudem no início da nossa caminhada, assim como Barnabé ajudou a Saulo. Amém? E aí, a atitude de Barnabé, ela deve inspirar a cada um de nós. Nós precisamos olhar para Barnabé e falar assim, é isso aí. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer mesmo, né? A gente tem que fazer a mesma coisa, independente do passado das pessoas. A gente não pode ser seletivo. Muitas vezes as pessoas acabam selecionando. Olha, esse aqui eu vou grudar nele. Agora esse aqui não, esse aqui eu não vou grudar nele não, porque o passado dele é meio complicado. Então nós não podemos ser dessa maneira. Nós temos que ser igual a Barnabé, independente do passado, independente da fama. Barnabé foi lá e, não, esse menino realmente vai andar comigo nesse tempo. Amém? Então todo Saulo precisa de um Barnabé. Todo recém-convertido precisa de uma experiência, de uma pessoa para caminhar com ele, né? E isso é muito importante dentro do discipulado. Então, quando nós praticamos o discipulado, nós estamos fazendo isso. Amém? Então, nós precisamos ter pessoas à nossa volta dispostas a caminhar, dispostas a orientar, dispostas a dar suporte, disposta a andar juntinho com o novo convertido. Aí você vai falar assim para mim, mas tem muito crente velho que está precisando disso, né? Tem, ou se tem. Tem muito crente velho que está precisando disso aí também. Mas, na regra, o novo convertido é que precisa mais. O novo convertido é aquele que realmente está perdido ainda, sabe? Que precisa desse apoio, desse suporte, assim como Barnabé fez com Saulo. Amém? E para a gente finalizar essa história, no versículo 28 e 30, para a gente entender o que aconteceu com Saulo, diz assim, no 28 e no 30. Assim, Saulo ficou com eles, né, com os discípulos, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor,
falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Olha lá, de novo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, assim Saulo ficou com os apóstolos, né? O texto fala que Saulo tinha liberdade lá em Jerusalém. E o que Saulo fez? Voltou a pregar, voltou a converter as pessoas, né? Ele pregava corajosamente sobre Jesus aos judeus. E muitos quiseram matá-lo. Novamente, olha a mesma coisa, né? Então Saulo pregava para aqueles que um dia ele perseguiu. Como assim, né? Ele perseguiu e depois ele foi lá para evangelizar. E essa confusão, né? Tudo aquilo que Saulo estava fazendo irritou alguns judeus daquela época, né? E quiseram matar. Então Saulo, que antes era inimigo de Deus, se tornou amigo de Deus. E tem uma passagem muito legal que fala sobre isso, né? Está lá em Romanos 5:10. Eu separei aqui na linguagem de hoje. Diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas, mais uma vez, a palavrinha condicional. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos. Olha que lindo. Então, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós tínhamos uma vida em pecado, uma vida mundana, uma vida longe do Senhor. Só que mesmo assim, Deus nos tornou amigos dele, através da morte do seu Filho. E aí agora nós sendo amigos de Deus, mais certo ainda que seremos salvos. Olha que coisa linda, né? Então, Deus nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores, né? E Saulo pregava corajosamente, e Saulo tinha toda a capacitação, ele convencia, e a sua pregação era tão boa, que os judeus só tinham duas escolhas: ou eles se convertiam, ou eles odiavam a Saulo. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, quiseram matá-lo. E aí Saulo precisou fugir novamente. E aí então os irmãos pegaram ele, né? Pegaram ele, levaram para a cidade de Cesareia, e lá ele pegou um barco e voltou para Tarso, que era a sua cidade natal. Então o que aconteceu? Encerrou-se ali essa segunda fase, né? Essa segunda parte do início do ministério de Saulo. Então Saulo, ele precisou fugir de duas cidades. Só que mesmo fugindo dessas duas cidades, ele conseguiu evangelizar e converter muita gente. Olha lá, mesmo perseguido, Saulo conseguiu fazer muitas coisas para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. E essa foi a história, né, do início da conversão de Saulo. E só para fechar, no verso 31 diz assim: a igreja é um resumo, né, o que estava acontecendo naquela época. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha que lindo. Então, o resultado de tudo isso é que a igreja crescia e se edificava. E a igreja estava em paz. E nós cremos que grande parte dessa paz que a igreja estava vivendo estava relacionada à conversão de Saulo. Porque Saulo não era o perseguidor da igreja. Então agora a igreja não tinha mais Saulo como perseguidor, mas tinha Saulo como um cristão fervoroso, que estava pregando, que estava alcançando vidas, e isso trouxe muito ânimo para a igreja. Isso trouxe muita alegria. Olha como é bom, né? Quando existe entre nós uma pessoa animada, uma pessoa motivada, uma pessoa que está ali pagando o preço e está correndo atrás, isso contagia as pessoas que estavam à volta. Então a conversão de Saulo trouxe todo esse novo ânimo para a igreja daquela época, né? E a igreja estava em paz, estava sendo formada, né? Estava sendo encorajada pelo Espírito Santo. E qual era o resultado? Eles cresciam em números. Olha ali que legal a receitinha, né? Eles cresciam em números. Então, como Deus pode usar, olha que legal,
como Deus pode usar a conversão de uma pessoa para abençoar a sua igreja? Quem crê nisso? Eu creio. Deus pode usar a conversão de uma pessoa, tirar uma pessoa lá do mundão, com uma vida assim toda bagunçada, né? Converter essa pessoa, trazer para dentro da igreja e ela começar a trabalhar, a motivar, a impulsionar, a abençoar a igreja. E o resultado é o crescimento, né? Então, até hoje, desde lá dessa história, né? Desde a história de Saulo, Deus tem feito isso. Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres, pregadores da palavra, líderes, pessoas fiéis, pessoas motivadas, engajadas no ministério, né? E Deus tem usado essas pessoas para estar fortalecendo a tua igreja, né? Só que isso não é algo assim, uma historinha que nós estamos vendo. Isso é real. Cada um de nós podemos ser essa ferramenta. Cada um de nós pode ser esse agente fortalecedor da tua igreja, amém? E tudo isso começa com uma conversão. Tudo isso começa naquela conversão que vem de dentro para fora, verdadeira, profunda, que faz mudança, que transforma, amém? Glória a Deus. Essa foi a história da conversão de Saulo, uma conversão verdadeira. E aí eu gostaria agora, nesse momento, fazer um paralelo, entre o que eu falei a semana passada com o que eu falei hoje, em relação a esses dois tipos de conversão. Então, como eu disse, a conversão basicamente, ela é uma mudança de direção. Assim como tem a plaquinha ali, é uma mudança de direção. E aí, essa mudança, ela começa na nossa mente e ela desce para as nossas atitudes. Nós começamos a pensar diferente e nós começamos a viver de forma diferente. E na semana passada, eu falei sobre essa conversão que é de fora para dentro, daquilo que nós vimos e ouvimos. E eu usei o exemplo do Simão mágico, Então, o Simão, ele realmente teve contato com os sinais e com as pregações de Filipe. E aí ele se converteu. E aí, olhando externamente, Simão era um homem convertido. Ele estava até andando com Filipe, Mas aí teve aquele episódio, quando ele se encontra com Pedro e João, e aí ele quis comprar com dinheiro o dom do Espírito Santo. E o que aconteceu? Nesse momento foi revelado que o coração de Simão ainda não estava bom. O coração de Simão ainda tinha muita coisa velha, tinha muito pecado. Simão ainda estava carregando coisas da antiga vida para a nova vida. E aí Simão precisou ser tratado. Mas hoje, nós vemos uma outra história, Nós vemos um outro tipo de conversão, aquela que aconteceu de dentro para fora. Aquela que foi através do agir de Deus de forma profunda sobre a vida de Saulo, que teve esse encontro com Jesus. Isso o mudou por completo. Mudou por completo. E mesmo que externamente não parecesse, por quê? Porque as pessoas ainda tinham medo dele, as pessoas não acreditavam, ele tinha se convertido. Ele tinha realmente, Saulo era outra pessoa, e era algo interno que saiu sobre a vida dele. Mas mesmo assim, Saulo ainda colhia os frutos do seu pecado, colhia os frutos daquela vida que ele vivia. Então, como eu disse, as pessoas não acreditavam nele, e as pessoas até queriam matá-lo. Então, por mais que Deus faça, assim como fez na vida de Simão e de Saulo, que eram pessoas pecadoras, longe da presença de Deus, que foram alcançadas pela graça de Deus, e eles foram salvos e libertos não por merecimento, mas pela imerecida graça. Cada um de nós também é a mesma coisa. Nós fomos salvos e alcançados pela graça de Deus. Nós não fizemos nada para merecer. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então foi isso que aconteceu. Mesmo assim, nós não somos poupados da consequência do nosso pecado. Então, Simão, ele foi exortado por Pedro. E Saulo foi perseguido pelos judeus. Então eles ainda colheram, mesmo convertidos, eles colheram ainda o fruto do pecado deles. Então Deus perdoa? Deus perdoa, glória a Deus. Deus nos limpa as nossas transgressões, mas a consequência do pecado fica.
Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, o mais rápido possível, resolver essa situação. O mais rápido possível, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, reconhecer que ainda existem algumas coisas na nossa vida que atrapalham, reconhecer que ainda há pecado, que ainda há sentimentos gananciosos, né, fora da palavra de Deus, que estão atrapalhando a nossa caminhada. Então, nós temos que reconhecer isso e nós precisamos, através da confissão e do arrependimento, abandonar essas velhas coisas. Abandonar essa vida, né, que não pertence mais a nós. Para quê? Para que a gente possa viver assim como Saulo, né, o novo de Deus. Pregar, ver as pessoas se converterem, sermos usados por Deus. Olha que maravilha. Só que, enquanto nós não fomos tratados, né, enquanto a gente não se arrepender, enquanto a gente não largar essa vida, essa velha vida, não vai acontecer. Como que nós vamos ser ferramentas que não estão prontas na mão de Deus? Sabe, quem gosta de trabalhar com ferramenta, né, sabe que a ferramenta ela tem que estar boa. Se você usar uma faca e essa faca estiver cega, como que você vai usar, né? Vai dar muito mais trabalho. Mas se essa faca estiver amoladinha, estiver prontinha, você vai usá-la com muita mais facilidade. Assim somos nós. Nós precisamos estar prontos, né, na presença do nosso Deus. Amém? Então, que cada um de nós precisamos ter esse entendimento de buscar verdadeiramente a Deus, de ter um tempo, de nos consagrar, de andarmos em santidade, para que haja uma profunda conversão nas nossas vidas, né? De dentro para fora. Amém? Essa é a mensagem dessa noite. Eu gostaria que vocês estivessem refletindo, né? Pensando sobre isso. Como está a sua vida? Ah, mas eu já sou convertido há tanto tempo. Sim, glória a Deus. Mas o que ainda está faltando na sua vida? O que está te atrapalhando? Sabe quando precisa romper? Derrubar uma parede, sabe? Precisa de algo mais para chegar na presença de Deus? Então o que é? Que a gente possa estar realmente entrando na presença do Senhor. E mostrando para Ele as nossas áreas frágeis, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E se há algo que nós nem conhecemos, que nós pedimos para Deus nos revelar. Olha, Deus, revela. Mostra para mim, né, o que está faltando. Mostra para mim aonde eu preciso romper, aonde eu preciso melhorar. Aquilo que eu preciso fazer para viver em novidade com o Senhor. Para eu ser assim, né, essa pessoa que vai trabalhar na tua obra e vai também ao mesmo tempo motivar as pessoas que estão à minha volta, sabe? Que vai evangelizar, que vai levar o reino adiante. Amém? Nós precisamos ser assim. E não é para depois, é para hoje. Nós precisamos ser assim. Amém? Vamos orar então, agradecendo a Deus pela palavra e que o Espírito Santo continue a ministrar as nossas vidas. Continue a falar com cada um de nós. Querido Pai, nós queremos neste momento, Deus, entrar na Tua presença, arrependidos, ó Santo Deus, porque tantas coisas, ó meu Pai, que nós ainda carregamos da nossa velha vida, tantas coisas, Deus, que tem nos atrapalhado, existe ainda, Deus, tanta coisa ruim, pecados, meu Pai, arraigados na nossa vida, murmuração, Santo Deus, maledicência, desprezo, meu Pai, incredulidade. Santo Deus, muda a nossa história, Santo Deus. Nós queremos entrar na Tua presença agora, meu Pai, arrependidos, Pai, para que o Senhor faça realmente essa mudança, essa transformação de dentro para fora. Muitas vezes, Deus, pelo nosso tempo de caminhada, nós achamos que já estamos completos, ó meu Pai, que não precisamos de mais nada. Isso é mentira, isso é um engano. Nós precisamos sim do Senhor todos os dias. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria, a nossa fragilidade, a nossa tendência pecaminosa. Como a nossa carne ainda deseja as coisas deste mundo, Santo Deus. Como, meu Pai, a concupiscência, meu Pai, a ganância tem nos tirado da Tua presença. Como nós estamos idolatrando tantas outras coisas, ó meu Pai, a uma carreira profissional, a nossa conta bancária, a nossa própria saúde, Deus, os nossos relacionamentos, meu Pai, onde na verdade nós estaríamos, ó meu Pai, muito melhor se estivéssemos valorizando a Tua presença,
aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, aquilo que o Senhor há de fazer ainda muito mais. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor derramado pelas nossas vidas, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Santo Deus, porque o Senhor já tem feito grandes coisas na nossa vida, no nosso meio. E nós queremos também agradecer a tua igreja, meu Pai, porque o Senhor tem levantado, sim, meu Pai, homens e mulheres fiéis ao Senhor, dispostos a pagar o preço para que o teu reino avance, para que a tua igreja cresça. E nós queremos, ó meu Pai, fazer parte disso, nós não queremos ficar de fora. Nós queremos, ó meu Pai, estar prontos, ferramentas, ó Santo Deus, prontas nas tuas mãos. Seja conosco, meu Pai. Continua a falar conosco, Espírito Santo. Ministra as nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Oramos gratos, meu Pai, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Quero agradecer os irmãos também que estarão acompanhando a ministração gravada, né? Assistam, compartilhem, né? Para que muitas outras pessoas venham a ouvir a palavra de Deus. Amém?